Vamos fazer, pessoal, a correção da nossa prova mensal. Primeiro exercício. Numa pesquisa, verificou-se que, das pessoas consultadas, 100 liam o jornal A, 150 liam o jornal B, 20 liam dos dois jornais e 110 não liam nenhum jornal. Quantas pessoas foram consultadas? Então, veja só. Eu tenho o jornal A e o jornal B. Eu começo da informação de quantas liam os dois jornais. No caso, 20 pessoas liam os dois jornais. 110 não lia nenhum dos jornais. Eu tenho 100 que lia A. Se 100 pessoas leem A, eu tenho que fazer 100 menos 20, tá? Que dá 80. Então, é 80 que eu coloco aqui. Porque 80 mais 20, que forma esse conjunto A, dá 100. Se ele falasse que 100 liam apenas o jornal A, eu ia colocar o 100 aqui. Mas como ele diz que 100 leem o jornal A, desses 100 tem 20 que também lê o B. E dos que leem o jornal B, são 150. Então, 150 menos 20, eu tenho 130. Então, aqui, fazendo parte do meu conjunto B, 130 com 120 dá o meu total de 150. A pergunta é quantas pessoas foram consultadas. Então, basta eu somar 80, 20, 130 e 110, que não liam o jornal, mas foram consultadas. Então, aqui eu tenho 10, 13, 14, sobe 1, 1, 2, 3. Então, a minha resposta é 340 pessoas foram consultadas. Esse era o primeiro exercício da nossa prova. No exercício 2, tá? Vamos lá. Numa prova de vestibular, no qual concorrem 20 mil candidatos, uma questão apresentava as afirmativas A, B e C. Cada candidato devia classificá-las em verdadeira ou falsa. Ao analisar os resultados da prova, observou-se que 10.200 candidatos assinalaram V na afirmativa A, 6.100 na afirmativa B, 7.720 na afirmativa C. Observou-se ainda que 3.600 candidatos assinalaram V nas afirmativas A e B, 1.200 B e C, 500 nas afirmativas A, B e C. Quantos candidatos consideraram falsas as três alternativas? Então, aqui eu tenho que montar o conjunto das questões A, B e C. Então, aqui eu tenho A, B e C. Eu vou para a primeira informação. 500 colocaram que as três são verdadeiras, certo? 1.200 colocaram que era B e C. Então, eu tenho que fazer 1.200 menos 500, tá? Então, aqui vai dar 700. Então, 700 votaram em B e C como verdadeira. Depois, eu tenho a informação de que 3.600 colocaram A e B. Então, 3.600 menos 500 são 3.100. Então, aqui eu tenho 3.100, tá? Que escolheram A e B. Depois, ele fala para mim que 7.720 votaram na afirmativa C. Então, 7.720 menos, aqui eu tenho, ó, 700 mais 500, que dá 1.200. Então, eu faço menos 1.200, que já faz parte do meu conjunto C. Então, aqui eu tenho 6.520. Então, 6.520 votaram apenas na alternativa C. Aí, eu tenho 6.100 que votaram na alternativa B. Na alternativa B, eu tenho 3.100 mais 500 mais 700. Então, isso dá para mim 3.800 mais 500, 4.300, que eu vou subtrair de 6.100. Então, eu empresto aqui.
Aqui fica 8, 1.800. Então, 1.800 optaram somente pela letra B. E eu tenho que 10.200 candidatos optaram no item A. No item A, eu tenho aqui 3.600. Então, eu vou subtrair. Vai ficar 6.600. Isso. 6.600 somente na alternativa A. Ninguém escolheu A e C, então aqui é 0, tá? Ele pergunta, quantos candidatos consideraram falsas as 3 afirmativas? Então, veja, eu tenho um total de 20.000 candidatos, certo? Dos 20.000 candidatos, quando eu somo tudo isso aqui, eu vejo quantos escolheram ou A, ou B, ou C, ou A e B, ou B e C, ou as 3. Então, o que eu preciso fazer? Preciso somar 6.600, 1.800, 6.520, 3.100, 700 e 500. Eu vou somar esses valores, tá? Então, aqui eu tenho 2, aqui, vamos lá, 10, 18, 19 com 7, 26, 26 com 6, 32. Aí eu tenho, então, 9, 10, 16, 17, 18, 19. 19.220. Quando eu faço 20.000 menos 19.220, eu vou ter o total de 780 pessoas que não escolheram nenhuma alternativa como verdadeira. Então, 780 optaram por falso as 3 questões. Vocês entenderam? Muitos simplesmente somaram o 19.220 e deram como resposta. Mas não, 19.220 optaram por pelo menos uma delas como verdadeira, tá? Todos isso aqui escolheu alguma como verdadeira. Dos 20.000 candidatos, a hora que eu subtrair, eu vou encontrar que somente 780 colocaram que as 3 são falsas. Exercício 3 da prova. Numa sala de aula, existem 35 alunos. 22 jogam vôlei, 17 nadam e 8 jogam vôlei e nadam. Quantos alunos não praticam nenhum esporte? Observe, então. Eu tenho os alunos que jogam vôlei e os alunos que nadam. A gente sabe que tem 8 que jogam vôlei e nadam. E eu tenho 17 que nadam. Então, se eu tenho 17 que nadam, eu tenho que fazer 17 menos 8, tá? 17 menos 8, 9. Então, eu tenho 9 que apenas nadam e 8 que nadam e jogam vôlei. E ele diz para mim que 22 jogam vôlei. Se 22 jogam vôlei menos 8, eu tenho 14 que apenas jogam vôlei. Então, olha, 22 jogam vôlei e 17 nadam. Só que desses números, 8 fazem as duas coisas. 14 somente jogam vôlei e 9 somente nadam. Quantos não praticam esporte? Bom, eu sei que o total de alunos da sala são 35 alunos, né? Quantos praticam esporte? Então, eu faço 14 mais 9 mais 8, tá? Então, veja. 14 com 9, 22. Perdão, 14 com 8, 22. Mais 9 dá 31, certo? 31 alunos que praticam esporte, tá? 31 praticam esporte. Então, quando eu faço
35 menos 31, eu vou ver que 4 não praticam esporte. Tá? Então, 4 não praticam esporte. Quarto exercício da prova. Num grupo de 99 esportistas, 40 jogam vôlei, 20 jogam vôlei e xadrez, 22 jogam xadrez e tênis, 18 jogam vôlei e tênis e 11 jogam as 3 modalidades. O número de pessoas que jogam xadrez é igual ao número de pessoas que jogam tênis. Então, vamos estruturar o nosso exercício 4. Eu tenho vôlei, xadrez e tênis. Então, vôlei, xadrez e tênis, tá? Os que jogam as 3 modalidades são 11. 11 jogam as 3 modalidades. 18 jogam vôlei e tênis. Se 18 jogam vôlei e tênis, aqui eu tenho 7 que não jogam xadrez desses 18, tá? Depois, eu tenho 22 que jogam xadrez e tênis. Então, aqui eu tenho 11 que jogam apenas xadrez e tênis e 11 que jogam xadrez, tênis e vôlei, resultando em 22 que jogam xadrez e tênis. Eu tenho 20 que jogam vôlei e xadrez. Então, isso aqui eu tenho 11, 20 menos 11, 9 pessoas, tá? E ele fala para mim que 40 jogam vôlei. Então, eu tenho, olha, 11 mais 9 dá 20, com 7, 27. 40 menos 27 são 13. Então, eu tenho 13 que jogam vôlei. E ele me diz o seguinte, que quem joga xadrez e tênis é a mesma quantidade de pessoas. Só que no início do exercício, ele fala para mim que eu tenho 99 esportistas, tá? 99 esportistas. Então, vamos ver quantos valores eu já tenho aqui no meu diagrama. Eu tenho 13, 11, 9, 7 e mais 11, tá? Vou somar isso daqui para ver quantos esportistas eu já classifiquei de acordo ao que eles gostam, ao que eles jogam. Então, aqui, eu tenho 10, 21, sobe 2, 2, 3, 4, 5. 51 esportistas já foram classificados. Então, quantos esportistas faltam classificar? Eu faço 9 menos 1, 8, 9 menos 5, 3. Perdão, 4. 48. 48 faltam classificar. Esses 48, metade é do tênis, metade do xadrez. Então, se eu divido por 2, eu vou ver que 24 jogam tênis e 24 jogam xadrez. Ele falou que a mesma quantidade que joga xadrez, joga tênis, tá? Então, a minha primeira pergunta é, quantos esportistas jogam tênis e não jogam vôlei? Então, ó, joga tênis, mas não joga vôlei. Então, eu tenho que excluir esse pedaço aqui. Então, são 24 mais 11. Resulta em 35. Eu tenho 35 esportistas que jogam tênis, mas não jogam vôlei. Depois, na letra B, quantos jogam xadrez ou tênis e não jogam vôlei? Então, veja, xadrez ou tênis, né? Xadrez ou tênis, mas não jogam vôlei. Então, eu tenho 24 mais 24 mais 11. Então, 24 mais 24, 48, com 11, 59, tá? Porque ele não fala xadrez e tênis. Se fosse xadrez e tênis, eu tinha que considerar somente o 11. Como é xadrez ou tênis, tá? Eu tenho esses valores aqui. E esses aqui, como ele não joga vôlei, eu excluo isso aqui, tá? E na letra C, ele me pergunta quantos jogam vôlei e não jogam xadrez. Então, dos que jogam vôlei, mas não jogam xadrez, são 13 mais 7, que é 20, tá? Então, esse é o resultado do exercício 4. Quinto exercício da prova. Numa escola de 630 alunos, 250 deles estudam matemática, 210 estudam física e 90 deles estudam as duas matérias. Então, vamos ver.
matemática e física, tá? Eu tenho que 90 estudam as duas matérias. 250 estudam matemática. Então, eu faço 250 menos 90. Eu tenho que 160 estuda apenas matemática. 90 estuda as duas. E dos 210 que estudam física, eu tenho 120 que estudam apenas física, certo? Então, 120, 90 e 160. 160 mais 90 dá os 250 que estudam matemática. 120 mais 90 dá os 210 que estudam física. E ele pergunta na letra A, quantos estudam apenas matemática? Então, apenas matemática, 160, que é esse valor aqui. Quantos estudam apenas física? É 120, que é este valor aqui. E quantos alunos não estudam nenhuma das duas matérias? Então, veja, eu vou somar esses três valores, 160, 90, 120, tá? Eu vi que são 370. E eu faço 630 menos 370, por quê? É o valor que eu tinha de alunos na escola e 370 é o que estuda matemática ou física, tá? Então, aqui eu vou encontrar o valor de 260 que não estudam nem matemática e nem física. O último exercício, então, é o seguinte, ó. Eu tenho um total de 100 pessoas. Dessas pessoas, 63 escrevem com a mão direita e 5 não sabem escrever. Ele fala assim para mim, que 25% dos restantes, que restante? Quando eu faço 63 mais 5, eu vou ter 68. 100 menos 68 que já foram classificados, restam ainda 32 pessoas para eu classificar. Então, 25% de 32 é os que escrevem com as duas mãos. Então, eu faço 25 vezes 32 dividido por 100, tá? Eu posso simplificar isso aqui. De que maneira? Eu posso dividir o 25 e o 100 por 5, tá? Eu dividindo ambos por 5, eu vou encontrar o 5 sobre 20, que ainda dá para simplificar. 5 vezes 32 sobre 20, o 5 e o 20 dá 4 e 1. Então, 25% de 32 é 32 sobre 4, que dá 8. Ou seja, eu tenho 8 pessoas que escrevem com as duas mãos. Agora, quantos escrevem com a mão esquerda? Bom, eu tenho aqui 63, 8 e 5. Então, ó, 8 com 8 aqui dá 16. 8 mais 1, 7. 76 pessoas já estão classificadas. Então, 100 menos 76, eu vou ter aqui 24 pessoas que escrevem com a mão esquerda. Então, eu montei. Eu tenho 63 que escrevem com a direita, 8 que escrevem com as duas, 24 que escrevem com a esquerda, somente com a esquerda, e 5 que não escrevem. E o meu exercício perguntou, quantos escrevem com apenas uma das mãos? Quantos por cento? Como eu tenho 100 pessoas, tá? Ao eu somar 63 com 24, eu já encontro a porcentagem, ou seja, 87%, tá? São as pessoas que escrevem com pelo menos uma das mãos. Por que que já está em porcentagem? Porque o meu total é 100, tá? Como o meu total é 100, eu já encontro esse valor em porcentagem, porque isso aqui significa por 100, tá? Então, num total de 100, 87 pessoas escrevem com apenas uma das mãos.